Muito bem, voltamos aqui com o TV Atalaia Entrevista, agora em novo horário, desde o início da semana. TV Atalaia Entrevista, às 8 horas e 25 minutos, logo depois da Jaqueline Cruz. Doutor Emerson, e aí o seu partido, o Partido Rede, elegeu 2 vereadores, que foi a Kitty e foi o Américo. O senhor está satisfeito com o desempenho de ambos? Bastante satisfeito. Eu tenho dito que o desempenho da Kitty e do Américo superam a minha expectativa como cidadão. Mas veja, tudo isso tem um desenrolar. Durante a campanha, todos os candidatos a vereador da Rede assinaram, isso é estatutário, assinaram um termo de compromisso de que entendem que o mandato é do partido e que se comprometem a cumprir as cláusulas pétreas, os princípios e valores do Estatuto da Rede. Nós também fizemos tomamos uma outra providência com relação à Rede, que é, após a eleição, nós fizemos planejamento de mandato, fizemos um planejamento para o ano inteiro do mandato, relação com a imprensa, projetos. Nós, antes de assumirem, os 2 vereadores, como era o primeiro mandato, foram para a Rede, eu ainda era vereador, nós ficávamos lá sentados, vendo todo o funcionamento do processo legislativo, a gente explicando. Nós discutimos o passo a passo, nós distribuímos um documento mostrando cada setor que tem na Câmara, quem é o funcionário responsável, para que serve, quais os objetivos daquele setor no cenário do total da Câmara. Quer dizer, as pessoas chegaram com uma preparação, orientação de como preparar o projeto e tal, e nós fizemos um planejamento para o primeiro ano de mandato. E nesse planejamento os vereadores também participam das reuniões. Uma vez por mês a assessoria, o vereador tem que participar da reunião com o partido para que possa discutir o mandato, o dia a dia do mandato. E uma outra coisa interessante é que nós também solicitamos, embora a legislação eleitoral não exija, nós pedimos um plano de ação dos candidatos a vereador, como eles pretendiam conduzir o mandato dele. E agora, nós estimulamos aos vereadores que não ganharam, que ficaram na suplência, a que eles procurem exercitar aquele plano de ação deles como se vereadores fossem. Aí nós criamos o projeto Vereadores Sem Mandato para os suplentes. E nós temos exemplos em municípios. A Rede elegeu 7 vereadores no estado de Sergipe, 2 aqui e 5 em municípios. Mas nós temos vereadores sem mandato atuando. O que é que eles fazem? Esses vereadores sem mandatos, a partir do seu plano de ação, eles intervêm fazendo solicitações, fazendo cobranças em cima daquele plano de ação, como se vereador fosse. Então nós temos o Herbert Pereira, que tem feito um trabalho excelente, tanto a nível de Movas como a nível de vereador sem mandato, através das cobranças, através de ações que ele, por exemplo, entrou lá na Câmara Municipal, arguindo a questão do regimento da Câmara, que tem uma inconstitucionalidade flagrante. Isso não tenho certeza que a Justiça vai ser favorável, porque a Constituição diz que CPI é instrumento de minoria, então basta que 1/3 assine. Então aqui 9 vereadores assinaram, inclusive os 2 da Rede, a CPI do lixo. E então, pelo regimento da Casa, tem que submeter ao plenário para que o plenário aprove ou não a CPI. Isso é inconstitucional. Conseguir as outras 8 assinaturas, no caso 9, acabou-se. Não tem mais que discutir em plenário isso, é fazer andar a CPI. Então, isso é algo do vereador sem mandato que está fazendo essa ação. O William em Socorro também está fazendo, cobrando transparência. O foco principal dessa ação é no sentido de cobrar transparência da administração pública e a questão da legalidade. Muito bem. Doutor Emerson, o senhor é médico por formação, né? É uma das referências na dermatologia aqui em nosso estado. E eu que tenho 2 irmãs médicas em Salvador, via de regra, o médico é bem cartesiano, é bem metódico, né? O senhor aplicou esse processo quase que cirúrgico na condução do seu partido? Porque eu estou aqui abismado diante de tudo que o senhor coloca. Eu nunca vi, eu converso com presidentes, com dirigentes de todos os partidos, e eu nunca vi um trabalho tão planejado, tão planificado e tão bem executado como tudo que o senhor está passando aqui para o telespectador. E acredito que o telespectador do TV Atalaia Entrevista também esteja um tanto quanto surpreso e satisfeito com o novo método de fazer política como o senhor apresenta aqui.
Correto, Batalha. Olha, isso foi sempre da minha vida. Eu sempre conversei com meus filhos, vocês precisam ter metas, tornar públicas para a família, né? Que todos conheçamos essas metas para que todos possamos ajudar na consecução, né? Que vocês alcancem esse objetivo. Na clínica, se chegarmos lá agora, eu lhe mostro o planejamento para os próximos 5 anos. Eu lhe mostro o planejamento feito e tal. E eu vi o nascimento da dermoestética. Exato, você estava lá, né? Exatamente. Nascimento. E lá no partido, nós fizemos já para os vereadores e tal, e fizemos para o partido planejamento estratégico. A gente passa um final de semana reunido, discutindo planejamento da estadual, planejamento da municipal, porque eu não acredito que sem planejamento a gente consiga evoluir. A gente tem que estabelecer metas. E nós estabelecemos metas para esse ano. Né? Nós, por exemplo, temos uma meta de que temos que ter pelo menos núcleos em 50 municípios aqui de Sergipe, até dezembro desse ano. Então, são metas estabelecidas a partir de um planejamento estratégico. Prestar atenção, núcleos em 50 municípios. Não é para brincar carnaval nem o próximo São João, não. Isso aí, ó, eleições 2018, né, doutor? Isso, então, é planejamento, a gente tem que trabalhar nesse sentido, de modo organizado. E assim, a mensagem, eu tenho dito que na rede nós não temos história de dono nem de presidente. Nós trabalhamos em rede. Todos os cargos são ocupados por 2 pessoas, não se renovam além de 2 mandatos, nem o mandato eletivo de vereador, deputado, nem o mandato diretivo lá para dentro do partido. Quer dizer que pelo rede, Kit e Américo não podem ter mais de 2 mandatos. Não pode ter mais de 2 mandatos e nem ocupa nenhum cargo de direção no partido porque são vereadores. Todo mundo falava que eu era presidente, eu era vereador. Eu não podia nem ocupar cargo de direção. Agora... Isso é uma sistemática nacional? Nacional. Isso é do Estatuto Nacional. E, veja, Marina é uma liderança dentro da rede, é reconhecida como uma das grandes lideranças. Existem outras, mas ela é uma grande liderança. E todo o nosso histórico, a minha idade e tudo mais, me coloca com uma certa liderança dentro da rede. Agora, a gente tem utilizado essa liderança para a formação. Nós temos curso de formação dentro do partido, política, formação política dentro da rede. Nós temos um processo de formação de 2 anos. Formação básica, 1º ano, formação avançada para o 2º ano. Temos um processo de formação estatutária. Ninguém se filia na rede. A gente pede para ler, mas sabe que não vai ler. Mas ninguém se filia sem passar uma noite a gente discutindo o estatuto, os principais pontos do estatuto. Senão, não completa o processo de filiação. Faz uma arguição. Tem que fazer o exercício para conhecer o estatuto, lógico, que é quem define o partido, é quem dá identidade ao partido. Né? E eu tenho dito que nós estamos nesse trabalho, a minha grande meta é que a gente tenha as lideranças políticas de Sergipe nos próximos 5, 10 anos, sejam desse trabalho, né? Fruto desse trabalho, algumas delas, é óbvio, nem todas serão daí, mas que tenhamos lideranças com esse perfil, com esse compromisso. Para mim, essa é que é a grande realização, é o que é o grande desafio. E tem que ser planejamento. E eu fico até às vezes meio chato, porque eu estou cobrando todo o tempo, cadê o planejamento? Todo mundo tem que ter o planejamento como livro de cabeceira. Reuniões semanais? A gente faz reuniões quinzenais, porque a gente tem que ir intercalando, que a gente faz reunião da municipal, reunião da estadual, a gente tem reunião de GT de trabalho, senão aí a família fica num prejuízo grande porque não tem atividade. Mas pelo menos isso é da resolução nacional da rede. O diretório tem que ter uma reunião mensal, pelo menos, é o mínimo. Tem que ter uma reunião por mês com registro em ata, com tudo elaborado direitinho, para que continue existindo enquanto diretório. Senão, esse é um dos critérios para que o diretório seja extinto. Com tudo isto, podemos então afirmar que Emerson Ferreira é pré-candidato a deputado federal? Não, em absoluto. Podemos afirmar todo esse com todas trabalho as letras. Para quê? Podemos afirmar com todas as letras que a rede sustentabilidade, temos que ver a questão da reforma eleitoral quanto a coligações ou não, mas a rede de sustentabilidade terá candidatos a governador, a senador, a deputado federal e a deputado estadual. Isso pode ter certeza. E outra coisa, fazendo diferente, eu já disse que nós estamos com o Fórum Sergipe em rede. Se pudermos, se tivermos pernas, nós vamos a todos os municípios. Mas, se não, em alguns nós vamos regionalizar. Nós vamos circular o estado de Sergipe, mas como nós fizemos na eleição para prefeito, Batalha, os núcleos, nas praças, a juventude, a gente ia para as feiras, ficava 2 semanas na feira anunciando que naquele tal dia nós estaríamos na praça.
E nós buscávamos artistas daquele bairro, fazíamos uma apresentação, atraímos a população e depois chegávamos para as pessoas e dizíamos: você agora é prefeito daqui do seu bairro, o que é que você faria pelo seu bairro? E as pessoas iam dizendo. E nós tínhamos um grupo de jovens anotando no computador o que as pessoas diziam. Depois a gente preparava um documento, fazia a leitura. Prefeito fulano de tal disse isso, foi isso, foi fulano tal, fulano tal, fulano tal, todos que falavam. Agora assine aqui, e isso era assinado, era um relatório que a gente passava para a coordenação de programa de governo. Depois, referente a cada tema, segurança, saúde, educação, mobilidade e tal, nós fazíamos reunião com grupos de expertise. Todos os movimentos e grupos de expertise que tem aqui em Aracaju relacionado a essas atividades, a essas políticas públicas, nós fizemos reuniões com eles. Então, ouvimos a população e ouvimos as pessoas com expertise. Depois, juntamos tudo, fizemos uma coordenação, cada núcleo desse coordenado por uma pessoa, fizemos um documento, trouxemos a ONG Cidades Sustentáveis e assinamos esse compromisso com a Cidade Sustentável, disponibilizando o seu banco de dados caso viéssemos a ser prefeito de Aracaju. Então a gente chegou com propriedade, com conhecimento dos problemas, construindo a partir da população, fazendo um programa que está disponibilizado no TRE e as pessoas podem acessar para ver que foi algo estudado e algo feito com bastante carinho. Marina Silva é a candidata da Rede para a presidência da República? Essa sim, muito provavelmente, a gente falaríamos até agora em pré-candidatura, né? Mas ela provavelmente será candidata a presidente da República do Brasil. É verdade, é uma informação que surgiu de que Carlos Brito, o nosso querido sergipano, poderia ser convidado a ser vice de Marina Silva? Já saiu, já ouvimos esse comentário, tanto o nosso conterrâneo, grande ministro Carlos Aires Brito, e já ouvimos também conversas com relação o Joaquim Barbosa, também, que foi, num momento até sinalizou positivamente, depois num outro momento até já recuou, mas surgiram esses dois nomes como citados para isso. Nós vamos fazer o fórum, e eu estou coordenando o Fórum Governança aqui da Rede Sustentabilidade, e eu fiz o convite para que no lançamento desse fórum estejam aqui Marina Silva e convidei também o ministro Carlos Aires Brito. Não sei se eles poderão, a agenda muito cheia, mas fiz o convite. A gente precisa ousar, planejar e ousar, né? Muito bem. Doutor Emerson, infelizmente chegamos ao final do nosso programa, uma entrevista realmente esclarecedora, muita coisa eu não sabia e acredito que o telespectador também. E aí eu vou pedir à produção para que em outras ocasiões o senhor retorne aqui para podermos conversar mais a respeito desta nova maneira de fazer política no estado de Sergipe, implementado pelo Partido Rede. Um abraço e parabéns, viu? Obrigado. Muito bem, com essa entrevista com o Dr. Emerson Ferreira, encerramos a edição de hoje do TV Atalaia Entrevista. Um excelente dia a todos. Estaremos de volta, com fé em Deus, em nome do Grupo Maratá, o melhor que há. Amanhã, a partir das 8h25. Até lá.